Carpini, tudo bem? Carpini, acho que não dá para começar a sua coletiva hoje de outra forma, né? O Casares ele foi ali, já se pronunciou em relação à arbitragem. Então, eu gostaria de saber, primeiro, né, o que você achou da nota que o Santos soltou antes da partida, que foi uma reclamação muito grande ali do Casares, e também se você teve tempo de analisar os lances, os principais, os polêmicos, e se você acha que a Edna acertou, errou, se a arbitragem dela foi boa ou ruim, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu acredito que a arbitragem hoje ela se sentiu um pouco pressionada. Era a sensação que eu tinha dentro de campo, até nas conversas que a gente tem ali, que é habitual do treinador, do trio de arbitragem, né, do quarteto, né, com o quarto árbitro. Eu sentia muito arredio, muito, sabe, sem ter um diálogo e, enfim, sei, achei ela um pouco insegura em algumas a arbitragem um pouco segura em algumas colocações. Eu achei que por diversos momentos ali cozinhou, né? O jogo ficou um pouco enroscado, principalmente no segundo tempo. Foi um jogo onde a equipe do Santos não deixou o jogo andar, muito atendimento, cai toda hora, para, confusão. Então, e eu acho que acabou que a arbitragem foi também um pouco conivente em relação a isso, né? Em beneficiar talvez o infrator. São Paulo querendo jogar, querendo ter a bola, né? Melhor na partida por diversos momentos, talvez na grande parte do jogo fomos melhores. E um jogo desse tamanho decidido em detalhes. E hoje foi um detalhe, né? Criamos situações, tivemos volume ofensivo, tivemos posse de bola, tivemos muita competitividade. A entrega, como o grupo foi guerreiro, como o torcedor apoiou os 90 minutos, mas tudo isso hoje não foi suficiente para a vitória. Então a gente sabe que, mesmo com tantas coisas boas a serem exaltadas, são coisas também a serem ajustadas, né? E em relação à arbitragem, eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou me posicionar. Eu vi os lances, eu tenho a minha opinião e é a minha opinião. Não vai voltar atrás no que já aconteceu, a arbitragem já foi. E se eu começar a falar o que eu penso, daqui a pouco eu posso falar demais e eu ainda ser o prejudicado. Então, todo mundo viu. Vocês viram como foi o jogo, cada um vai ter uma interpretação diferente, né? Eu sei que a regra não é interpretativa, é a regra, mas eu já vi em outras situações lances como esse não serem ajustados assim para ter o VAR e hoje foi determinante para o resultado final da partida. Né? No segundo tempo eu não me lembro de um outro momento do Santos, acho que foi o pênalti, mais uma ou duas situações, e nós com mais de 20 possibilidades de finalizações, de cruzamentos, de tantas coisas que aconteceram positivas, mas os detalhes negativos que a gente precisa ajustar. Carpini, você teve um probleminha de última hora, né? A saída do Moreira, você teve ali o Bobadilha na direita, mas estava claro que você, para o jogo de hoje, colocaria ali 3 meio-campistas, no caso, Pablo Maia, Alisson e Bobadilha, né? Com o Luciano, Juan e Caleri. É algo pontual, é algo que você já imagina para o São Paulo, e independentemente dos últimos resultados, quando você vai avaliar o padrão, tá um pouco distante daquilo que você entende ser o ideal para que o time seja extremamente competitivo? A ideia hoje era fazer esse tripé, né, com dois jogadores que têm essa capacidade de fazer o corredor e pisar na área, que é o Alisson e o Bobadilha. Bobadilha até com mais históricos de gols, e o Alisson, uma função que ele faz muito bem hoje na construção no São Paulo por dentro, mas de origem sempre foi um cara que jogou um pouco mais adiantado, então ele tem essa facilidade. O Pablo era um cara que protegeria um pouco mais. Eu acho que nós temos que ter variações dentro da competição, dentro da temporada. São muitos jogos, nós não podemos ficar presos a um sistema, mesmo porque eu não estou conseguindo, né? Hoje a gente tenta equilibrar fisicamente, taticamente, tecnicamente e clinicamente. Né? Hoje o Nestor já está fora, o Lucas, o Rafinha, o Igor, o Rato, o Moreira sente no aquecimento, então tudo isso cria-se alternativas. E que bom que o meu elenco me dá possibilidades de alternativas. Não é um padrão, mas é uma situação que ela pode ser repetida no decorrer da competição, talvez com peças diferentes ou não, depende daquilo que a gente vai ter para cada jogo e para cada competição. E falar que está muito distante, eu acho que na derrota falar que está muito distante é ruim, né? Porque se eu falar que não está distante, parece que tô aceitando a derrota, né? E eu acho que não foi isso que você quis dizer e nem é isso que eu penso. Mas teve muitas coisas boas a serem aproveitadas de um time que nunca treinou
junto, que o Bobadilla nunca fez a lateral direita, e diga-se de passagem, queria exaltar o compromisso dele com o elenco, com todos em se dispor a fazer minutos antes da partida, com o imprevisto do Moreira. Então, hoje nós temos 3 laterais, os 3 estão fora, então isso se tornam dificuldades recorrentes de um início de temporada. E é claro que quando essas coisas acontecem e o resultado vem acontecendo como vinha, tirando essas 2 últimas rodadas, a gente consegue trabalhar isso com mais tranquilidade. Quando o resultado não acontece como foi ontem, mesmo tendo coisas boas, potencializa-se mais o resultado do que algumas dificuldades que a gente tem tido no início da temporada. Carpini, boa noite. Você escolhe um time, você tem que fazer alterações necessárias até pela lesão do Rato. Acredito que isso acabou quebrando talvez uma ideia de jogo que você tenha, mais do que o Moreira, não falando que um importa mais do que o outro. Mas quando você escolhe por um sistema de jogo, pelo menos na nossa cabeça você explicou desse tripé no meio campo, mas quando você escolhe o Juan no ataque, muitas pessoas devem ter imaginado que você jogaria com atacante diferente, bem modificado. E a gente pôde ver que não foi exatamente isso. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua opção pelo Juan no ataque junto com o Caleri, tendo apenas 2 alterações. Por que você viu necessidade de apenas 2 alterações e por que das alterações, as 2 mudanças, o que você pensou que poderia agredir mais o Santos? Legal. Eu ia com 2 atacantes, né? Pelo menos foi a nossa ideia. Os 2, Juan e o Caleri, muito próximos um do outro, essa era a ideia. E por vários momentos nós conseguimos com 2 atacantes uma linha de 4 para dar liberdade para o Luciano flutuar e deixar os corredores para o Moreira e para o Wellington, que foi o que nós trabalhamos a semana. Porém, perdemos o Moreira. Eu acho que no jogo de hoje, mais a ausência de um lateral, por ter 3 e não ter nenhum, do que propriamente o Wellington, que eu poderia ter começado com o Eric, com o Nicão, com atletas que têm um perfil muito próximo do Rato. Né? Então, a ideia foi muito em função também do que nós vimos do adversário. Eu acho que a estratégia, em muitos momentos do jogo, funcionou bem. É claro que o resultado não era o esperado, não era o que nós queríamos por detalhes, não porque a equipe não atuou bem. Houveram erros, claro, e muitos acertos também. E a ideia era justamente essa, a gente ter, justamente quando a bola chegasse dos lados, eu notei que a gente a área com pouca gente. Então, ao lado contrário, o Rato não tem tanta essa característica. A gente precisa trabalhar, estimular, treinar quando tiver tempo de treinar. Do lado contrário, é a mesma coisa. Nós jogamos com Galopo, jogamos com Nicão, já desses jogadores que também não têm tanta característica de pisar na área. Muitas vezes a bola passa para o Caleri brigar sozinho. Então, a pressão na saída ficaria melhor com 2 caras que pressionam muito bem. E o Juan, na minha opinião, fez um bom jogo justamente nessa função de 2 atacantes. Nós jogamos hoje sem extremo. O Luciano, momento algum, ele foi extremo. Ele caiu pelos... Tinha liberdade. Mas a gente jogou com 2 atacantes enfiados e liberdade para o Luciano abastecer. E a ideia do Bobadilla e do Alisson era justamente esses corredores que, pela mudança do Bobadilla, não aconteceu. Em relação às opções, eu no final em cima do adversário, tendo gol anulado, perdemos algumas situações reais que nós criamos, o time vinha muito bem, não tinha por que eu mexer só por mexer, então eu tenho as 5, não sou obrigado a fazer as 5, né? Então o que eu tinha de opção mais ofensiva era o Eric e o Ferreira, eu coloquei no jogo. Agora trocar o Wellington pelo Patrick, trocar um zagueiro pelo outro, tirar um volante, pôr o Luiz Gustavo, outro volante, num jogo tão encaixado, tão ajustado, não via essa necessidade. Claro que se eu tivesse uma característica como a do Lucas no segundo tempo, um cara que dribla, que enfrenta, o Ferreira e o Lucas, eu teria feito mais alterações, mas eu achei que não tinha necessidade. Carpini, ainda sobre o Juan, além da questão tática, você colocou ele como titular em um clássico, um jogo importante, teve essa convicção, e naquele lance, no fim do jogo, a gente vê muita insatisfação do torcedor do São Paulo. Queria que você pode falar sobre esse garoto nesse momento de muita crítica do torcedor de São Paulo. A gente entende a chateação do torcedor. A chateação do torcedor é a chateação do Juan, é a chateação de um cara que trabalha muito. Então, individualmente, eu acho que seria muito injusto a gente colocar a responsabilidade no Juan quando nós criamos diversas oportunidades. O anulado no primeiro tempo, o anulado no segundo tempo. No jogo passado, o Juan entrou e fez um gol. O gol que nos deu uma segurança contra o
passado no Morumbi, não no jogo anterior a esse. Então, a gente com o que nós temos no plantel, que é um bom plantel, que a gente entende que é o melhor para cada partida, para cada estratégia de jogo. E taticamente, o Juan cumpriu muitas funções que nós delegamos para ele. Então, acho que ele foi um cara importante. O gol é um detalhe que ele mesmo se cobra. É o detalhe para ele atingir níveis diferentes, patamares diferentes na carreira. Agora, não podemos crucificar um jovem que fez um bom jogo, se entregou, porque ele perdeu um gol no final. Nós tivemos em jogos anteriores atletas, né, mais experimentados que o Juan, que também tiveram a bola do jogo para fazer e não fizeram. Então, a gente, né, às vezes, como eu falei, entende. Vou dizer a mesma chateação do atleta. E o que eu vou fazer com o atleta? Continuar dando confiança, trabalhando para ele ser melhor, para ele fazer melhor e nos abrir as oportunidades como ele já fez em outros momentos. Então é isso, né, galera? Eu acho que o São Paulo hoje realmente jogou muito abaixo, né? Eu não marcaria o pênalti, eu acho que a mão do Eric, eu acho que eu vi no lance pegou, mas eu não marcaria o pênalti. Já teve pênalti pior que não foi marcado pro São Paulo, né? Eu acho que a Edna ficou realmente assustada com a nota oficial do Santos, né? Acho assim, uma árbitra que vai apitar um clássico, ela não tem psicológico por causa de uma nota oficial, então ela não tem que apitar o jogo. O Casares está certo nessa, então acho que é isso. Mas eu acho que o Santos foi mais eficiente e mereceu levar o resultado. O São Paulo realmente muito abaixo, né? Desde o jogo contra a Ponte Preta tem uma decaída e agora eles treinar duro aí, mas nada de sinal de alerta, de forma alguma. O São Paulo tem que seguir seu caminho tranquilo, até porque é paulistão, né? Então acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião aí, o que você achou do jogo aí. Achou que o Carpini errou, Juan não merece estar no São Paulo? Como é que é a sua opinião? Comenta aí, valeu? E a arbitragem realmente ridícula, na minha visão, valeu? É nóis, vamos São Paulo!